Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje nós vamos falar sobre a Revolução Chinesa. Este vídeo é uma continuação daquele meu outro, China da Guerra do Ópio até a Revolução. Então todos os antecedentes aí, a chegada de Mao Tse-tung ao poder, estão naquele vídeo. E a gente já começa em 1949, quando o Partido Comunista, liderado por Mao Tse-tung, bota para correr o Partido Nacionalista, o Kuomintang, de Chiang Kai-shek, que vai se refugiar lá em Taiwan. Bom, enfim, em 1950, no ano seguinte, começa a Guerra da Coreia e a China se envolve pra valer nessa guerra. Eu tenho um vídeo sobre isso, sugiro que você assista e lá você vai ver o envolvimento da China de maneira mais detalhada. Basicamente, quando chega em 1953 e essa guerra acaba, é que a China começa a se estruturar pra valer aí dentro do comunismo. Ela começa com o chamado Plano Quinquenal, que vem com a parceria com a União Soviética. Só que no meio desse plano, quando chega em 1956, a União Soviética troca de comando e entra no poder um cara chamado Nikita Khrushchev. Esse cara faz o famoso discurso em que ele denuncia os crimes de Stalin e prega a coexistência pacífica com os Estados Unidos. Mao Tse-tung, que era um fã do Stalin, fica completamente chocado aí com esse discurso e ele se coloca a favor do Stalin e do comunismo mais radical e totalitário. Só que ele percebe que na China o discurso de Khrushchev tem repercussão. Parece que muita gente está desencanando do comunismo. Então Mao Tse-tung inicia uma campanha chamada O Desabrochar das 100 Flores. Sim, com esse nome piegas aí, meloso mesmo. O que ele queria nessa campanha era que as pessoas se sentissem livres para criticar o sistema, o comunismo, o governo e tudo mais. Ele dizia que era uma época para debates em que iriam elevar a China filosoficamente. Muita gente levou isso com grande desconfiança e pensou, até parece, Mao Tse-tung está querendo isso aí, que é para ele mapear quem é contra o governo para depois ele ir lá e perseguir essas pessoas. Outras pessoas, porém, pensaram que não, que vamos debater mesmo, e começaram a criticar duramente o comunismo e o próprio governo. Mao Tse-tung não esperava tantas críticas, então ele transforma em 58 essa campanha numa outra coisa, numa coisa chamada campanha antidireitista, para perseguir aqueles que estavam atrapalhando o partido. Isso daí levará a China a se tornar bem radical dentro do sistema comunista e vai descolar a China do rumo que a União Soviética está tomando. Ainda em 58 acaba o plano quinquenal e aí os técnicos soviéticos voltam lá para o seu país e acaba a ajuda que a União Soviética dava para o plano nuclear chinês, porque a China queria desenvolver a sua própria bomba atômica. Então a China é obrigada a se virar sozinha e ela até que se dá bem. Quando chega em 1964, nós temos aí o registro da primeira bomba atômica chinesa. Só que nem tudo são boas notícias. No plano interno a coisa está bem diferente. Mao Tse-tung inicia uma coisa chamada Grande Salto Adiante. Dividir aí as terras em fazendas comunais de cerca de 20 mil pessoas, e essas pessoas deveriam se mobilizar totalmente para em poucos anos tornar a China uma grande potência agrícola e industrial. A ideia de que as pessoas iriam se esforçar de maneira sobre-humana em nome do ideal comunista e que as pessoas iriam trabalhar juntas, visando não o seu próprio interesse, nem o seu lucro, mas o bem do Estado e o florescimento da nação, foi uma ideia que deixou um rastro de nada menos do que 30 milhões de mortos. Também cooperou para isso a centralização em que burocratas do governo decidiram o que deveria ser feito nas fazendas. Para você ter uma ideia, uma hora lá os caras criaram uma campanha chamada Campanha das 4 Pragas. Uma das pragas era o pardal, aquele pássaro. Para os burocratas chineses, esse pássaro comia os produtos agrícolas e estava atrapalhando a plantação. Então eles espalharam vários cartazes, fizeram uma propaganda para cada pessoa matar um pardal. E aí eles iam eliminar esse animal aí da China. Isso deu certo, os caras realmente conseguiram mobilizar o pessoal para matar o pássaro.
Só que foi aí que eles perceberam uma coisa que, pô, é meio óbvia. Esse pássaro matava os insetos. E sem ele, os insetos começaram a se reproduzir livremente e destruíram a plantação. Bom, a consequência disso é que Mao Tse Tung começa a ser muito criticado e os caras começam a falar, pô, o nosso líder não é infalível. E começa a se destacar aí alguns líderes moderados. Um deles é um cara chamado Zhou Enlai. Ele é considerado o número 2 do regime maoísta. Conselheiro de Mao Tse Tung, que ocupava o cargo de primeiro-ministro, era geralmente o cara que segurava a onda, né? Que quando o Mao Tse Tung estava muito radical, ele falava, olha, vai com calma. Um cara sensato, que não podia fazer muita coisa para evitar os excessos maoístas, mas que deu uma amenizada. Isso daí, quem diz, é um cara chamado Deng Xiaoping, que é o outro cara mais moderado. Esse cara já batia de frente com o Mao Tse Tung, ele fazia críticas e por esse motivo, muitas vezes ele era preso, mas nunca davam muita importância pro Deng Xiaoping. Ele permaneceu vivo, mesmo criticando o regime. Bom, daí chega em 1966 e Mao Tse Tung, né, já recebendo um monte de críticas pelo seu grande salto adiante, reflete bem sobre qual foi o motivo de ter falhado. Para ele, o problema não foi que o plano dele tinha falhas, e sim que as pessoas boicotaram o plano dele. Ou seja, ele diz que não é o comunismo dele que está errado, e sim que a sociedade que não se adaptou ao comunismo. E aí ele começa um outro projeto, Revolução Cultural. Para esse projeto foi elaborado uma coletânea de frases aí, de ensinamentos do Mao Tse Tung, chamado de Livro Vermelho. E todo mundo, para demonstrar sua admiração pelo Mao Tse Tung, muitas vezes com medo de serem perseguidas pelo regime, ou até por uma admiração verdadeira, tinham esse livro aí e era considerada a verdade absoluta durante a Revolução Cultural. Mao Tse Tung incentivou principalmente os jovens, que tendem a ser mais radicais e até mais esquerdistas. Mao Tse Tung incentivou que esses jovens denunciassem seus pais ou até seus professores se tivessem envolvidos aí com ideias anticomunistas. Nessa época, o Deng Xiaoping, um dos moderados que eu falei lá atrás, foi extremamente perseguido. Um de seus filhos, inclusive, foi jogado de um alto de um prédio e ficou tetraplégico. Já o Zhou Enlai, que era o outro moderado, passou um tempo se abstendo aí da política porque ele percebeu que era um alvo fácil. Inclusive, muitos líderes do Partido Comunista foram perseguidos, considerados contra-revolucionários. Foi uma época de grande intolerância. Em 1969, o Mao Tse Tung acabou oficialmente com essa campanha. Só que ela continuou tendo impacto até a morte de Mao Tse Tung em 1976. Após a Revolução Cultural não conseguir de fato moldar o caráter do ser humano como Mao Tse Tung esperava, ele começa a viver uma fase mais moderada, que ele começa a se aproximar dos Estados Unidos. Em 1971, nós temos a visita da delegação chefiada por Henry Kissinger. Lá na China, eles começam com uma visita secreta e, no passar dos anos 70, vão publicamente aí se aproximando China e Estados Unidos, principalmente porque a China manteve o seu conflito com a União Soviética e às vezes tinha até tiroteio na fronteira. O próprio Kissinger relata que o Zhou Enlai, aquele cara que nós chamamos de o conselheiro de Mao Tse Tung, foi o cara que mais contribuiu para a aproximação entre os dois países, porque ele era um cara bem pragmático e via a necessidade da China entrar aí no sistema internacional. Porém, isso custa caro. Por volta de 1973, uma mulher, que é a terceira esposa de Mao Tse Tung, Jiang Qing, não é a do Masterchef, obviamente. Ela e outras 3 pessoas que lideraram a Revolução Cultural formam o chamado Bando dos Quatro. Eles são considerados bem radicais dentro da ideia comunista.
e o seu principal alvo é o Zhou Enlai. Como eles têm muito poder dentro do partido, eles acabam derrubando mesmo o Zhou Enlai, mas esses 4 não contavam com Deng Xiaoping, correndo por fora nas últimas décadas e que vinha crescendo a cada erro de Mao Tse Tung e a cada eu sabia que isso ia dar errado. Ele passou 20 anos aí criticando várias políticas de Mao Tse Tung até a hora que o pessoal começou a dar ouvidos a ele. Quando chega em 1976, Mao Tse Tung já está bem velho, ele morre e aí nós temos o Deng Xiaoping assumindo o poder no seu lugar e botando a gangue dos 4 na cadeia. Enquanto isso, nos anos 80, Deng Xiaoping vai abrir o caminho para que a China abra a sua economia, pelo menos lá na área litorânea, chamada de Zona Econômica Especial, e a China vai começar a registrar um forte crescimento econômico. Mas isso é um assunto para uma outra videoaula. Então, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula, e é isso aí, meus amigos. Falou!